Você conhece o gráfico de tick no NinjaTrader? Pois é ele que hoje eu vou te mostrar. Se você já opera ou está começando a operar no mercado americano, esse é um gráfico que você deve conhecer porque ele pode ser muito útil. Mesmo que a sua escola, mesmo que a sua base seja operar fluxo, o mercado americano ele é extremamente técnico. Extremamente técnico que eu digo ele respeita muito o gráfico. Né? Ele, sei lá, você tem 80% lá é algoritmo, mas mesmo os traders de varejo, eles operam fortemente com base em gráfico. Então, é importante, mesmo operando fluxo, conhecer o gráfico, porque você pode ter mais oportunidades. Focando só no fluxo, você pode perder oportunidades bem legais que o gráfico pode te alertar e você refinar a entrada pelo fluxo. Então, esse é um dos gráficos que você precisa conhecer. Se você opera dólar aqui no Brasil, é possível que você já tenha visto o gráfico P, né, que mostra uma determinada variação de preço. E o mote para usá-lo é bem legal, bem interessante, que é, teórico, em tese, o dólar especialmente, ele é muito mais movido a eventos do que a tempo. Né? Não faz muito sentido você olhar o tempo e sim os eventos e as variações. Por isso o P é um gráfico atemporal. O TIC também lá nos Estados Unidos é um gráfico atemporal. Só que eu acho ainda mais interessante do que o P para operar o E-mini S&P, por quê? Em cada candle, na verdade, você tem também, além da informação sobre a variação de preços, você tem uma ideia sobre o volume. Porque o que significa esse tick que a gente fala? São negócios fechados. Não significa o número de contratos, que, por exemplo, se eu bati uma ordem de 20 contratos e ela foi integralmente os 20 comprados pela mesma pessoa, isso é um tick, é um trade só. Né? Diferente disso, eu bati 20 e 20 ordens diferentes compraram, são 20 ticks. Então, em cada candle daquele, você, além da variação do preço, você sabe, eu uso muito, no caso, o 4.000 ticks, eu gosto de usar o tick, ou 4.000. Então, eu sei que em cada candle daquele, houve um volume de 4.000 negócios, né? 4.000 trades fechados. Ou seja, diferente de uma barra no 2 minutos, nos 5 minutos, que o day trader normalmente vai operar, você vai uma barra daquela no tempo, você não tem ideia se teve volume, se não teve volume. Agora, uma barra grande no 4.000 ticks, você sabe que ela tem representatividade. Então, mesmo sem olhar um gráfico de volume, você sabe que aquilo ali foi relevante, né? Inclusive, não sei aqui, mas fora, é muito utilizado pela turma do Price Action. Né? Os caras usam Price Action com base não num gráfico de tempo, mas num gráfico de tick. Outra grande vantagem dele, o mercado americano, ele funciona aproximadamente 23 horas por dia. Né? A gente tem o pregão principal, que vai das nossas aqui começa às 10h30 da manhã, né? Mas a gente roda antes e depois disso, tem uma pausa ali de 6 às 7, mas de 7 da noite. Até de manhã ele tá, até às 6 da tarde ele está rodando. Então, na sessão principal, na sessão, vamos dizer, o que eles chamam de regular trading hours, né? A sessão regular, é onde você tem boa parte do volume, sei lá, 80%, talvez 70%, 80% do volume transacionado na data. Mas um mote interessante dessas 23 horas é que a gente, fora do horário de trabalho, teoricamente conseguiria operar, né? Seja à noite, de madrugada. O horário asiático dá muito movimento. Depois a abertura da Europa, perto de 4 da manhã, também dá movimentos interessantes, com quantidades muito menores, né? Volumes muito menores. Então, de repente você fica a madrugada inteira numa lateralização, sobe, desce um pouquinho, tal, você vai olhar um gráfico de 5 minutos, de 10 ou mesmo de 15 minutos. Agora, se você coloca no gráfico de tick, já fica muito mais interessante, porque não importa se levou 5 minutos ou 5 horas, você vai ver um candle lá que tem aqueles X mil ticks que você definiu. Então, ele tem essa característica também de dar uma enxugada, né, de facilitar a vida para quem está operando fora do horário. Ele é muito bom, obviamente, no horário
principal, né, na horário regular, no pregão regular, mas fora também ele acaba tendo essa utilidade. É um pouco disso que eu mostro aqui rapidamente na tela para você ver um pouco dessas vantagens. Espero que você goste. Bom, pessoal, então é sobre isso aqui que eu estou falando. Veja aqui na minha tela, por gentileza. Na esquerda, eu tenho o gráfico do IMA S&P Futures de setembro no 5 minutos, ok? E aqui à direita, eu tenho o 4.000 ticks, tá? Que eu vou usar como exemplo. É o que eu uso durante o dia. Eu só vou dar exemplo aqui para vocês terem uma dimensão, para ter um parâmetro de comparação. Olha aqui, esse retângulo da esquerda, nos 5 minutos, ele representa mais ou menos 9 horas de operações, tá? Entre as 6 da tarde do dia 26 de junho, agora, e às 4h15 da manhã, tá? Do mesmo dia. 4 horas da manhã. 4 da manhã é quando começa a sessão europeia, tá? Então, olha nos 5 minutos. 9 horas e meia, quanto dá esse retângulo azul. Aqui no gráfico de TIC é o mesmo retângulo azul. Veja que essa tendência de alta que a gente vê clara aqui, mas que durou 9 horas, é toda aquela movimentação nos 5 minutos e que você vê que em muitos momentos, durante a noite, ele fica ali andando de lado e variando um ponto e meio. É muito fácil você, nessa dinâmica de tempo, acabar se confundindo, ficando ansioso, querendo fazer alguma coisa, e até a gama grande de barras com pouca significância, vamos dizer, pode acabar te confundindo. Você vê que aqui, à direita, olhando no TIC, até a gente percebe uma tendência de alta, né? Enquanto aqui no da esquerda fica uma coisa meio descaracterizada, meio estranha, né? Até a gente vê a carona de uma tendência, mas a oscilação dele no tempo acaba confundindo. Então fica um tanto complicado. Veja agora o retângulo amarelo, ele já representa 5 horas, mais ou menos, de operação. Então você vê que 9 horas, voltando aqui para o TIC, 9 horas no retângulo azul e depois 4 horas no retângulo amarelo. Então você vê que abre a Europa, isso é um tema para uma outra conversa nossa, mas você vê que em 4 horas de operação com a Europa aberta antes de abrir Estados Unidos, a gente tem a mesma quantidade, vamos dizer, de operações, basicamente uma quantidade de trades semelhante ao que a gente teve em 9 horas desde a abertura, né, às 7 da noite anterior. E aqui, para vocês terem uma ideia, esse terceiro retângulo, na verdade aqui está um quadrado, né, que eu acabei deixando em azul também, isso aqui, ele é meia hora de pregão. Primeira meia hora, que normalmente a última meia hora tem muito volume também, mas essa primeira meia hora tem um grande volume. Então, você olha aqui, o que a gente opera em meia hora na sessão regular equivale a 13 horas praticamente da sessão noturna, né? Da pré-sessão. Então, eu gosto muito do TIC por isso, por ele dar fazer essa relativização, né? Do tempo e, na verdade, colocar o volume, né? Então, como eu estava dizendo, eu sei que uma barra grande à noite, nos 5 minutos aqui, ela provavelmente não diz nada, ela pode não dizer nada, mas uma barra grande no 4.000 ticks, em qualquer hora, ela tem o mesmo significado, né? Ou seja, foram 4.000 trades, no caso, como eu falei lá atrás,
4.000 ticks são 4.000 trades, não necessariamente 4.000 contratos. Então, esse é o retrato mais ou menos que eu queria mostrar para vocês. E naturalmente aqui no Tick você coloca médias móveis, você olhar meus vídeos, eu tenho algumas médias móveis aqui que ajudam a você enxergar a tendência, né? Eu não opero, eu não tenho setup definido ligado a médias, por exemplo, mas eu uso muito para entender. Se eu estou acima da média, em tese eu posso estar, né? Eu acompanho o gráfico e vejo provavelmente uma tendência de alta. Se eu estou consistentemente abaixo da média, provavelmente numa tendência de baixa. Então, eu uso somente a média móvel e o volume profile, né, para ver a área de valor. Tem uma série de indicadores, você pode colocar qualquer indicador ali. Eu acabo optando por não usar, eu prefiro não usar indicadores, porque isso acaba me enviesando. Eu prefiro olhar o fluxo, o gráfico me mostra o retrato, a cara da tendência, porque eu acho também que, como eu falei, é uma grande perda não olhar o gráfico, porque como o mercado lá é muito técnico, ele acaba mostrando oportunidades interessantes, né? E outra coisa, às vezes se eu fico só olhando o fluxo, eu vejo ali as ranges, eu vejo áreas interessantes, mas eu fico meio perdido, né? Porque um mesmo range é diferente se eu estou numa tendência de alta, ou se eu estou numa tendência de baixa, né? Onde eu vou comprar ou vender, acaba invertendo, muda a lógica, né? Então eu gosto muito do gráfico para me dar essa cara de tendência e especialmente aqui no 4.000 ticks, quando ele enrosca num lugar, se você vê um gráfico de tick enroscado num lugar ali por vários candles, ali, no caso, né, tá subindo e bate e o limite superior enroscado no lugar, ali certamente é uma boa resistência. Por quê? Não é a questão de estar muito tempo ali, mas tem muito volume negociado ali, o preço não está conseguindo passar, né? Então, tem uma série de significados, né? Isso a gente pode ir discutindo em vídeos futuros. Quaisquer dúvidas vocês podem escrever aqui embaixo que eu vou ter prazer de falar. Mas, basicamente, a mensagem que eu queria dar era essa. Mesmo que você opere por fluxo, eu sugiro olhar os gráficos. Isso para mim é bem patente, vale muito a pena. E sugiro que você também teste o gráfico de tick. Você vê na minha tela, eu também uso os temporais, né? Porque como o mercado é muito base gráfico, o temporal é interessante, ele te dá dicas, mas é bom ter também um tick para ajudar, né? A gente aqui, operador de varejo, sozinho, a gente tem que se desdobrar nas técnicas, complementar conhecimentos para poder aumentar nossa vantagem, né? Esse definitivamente é um que eu creio que pode te ajudar, ok? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui que eu vou ter prazer em te responder. E se você gostou mesmo, deixa um like e se não assina, assine o canal. Muito conteúdo em inglês já traduzido e eu já estou começando a fazer conteúdo também em português, ok? Obrigado, vejo você no próximo vídeo.